Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Muito bem, estamos ao vivo novamente aqui com vocês e no Jornal de Campina Grande de hoje nós vamos falar a respeito das principais notícias do dia. Começar falando um pouco com vocês sobre a culpa da imprensa na hora de falar sobre a pandemia. E aqui uma rápida observação. A culpa de você estar sabendo que está acontecendo uma doença viral, uma doença contagiosa, grave, que impacta em todo o mundo e que está matando aqui no país coisa de 3.000 pessoas quase por dia, a culpa disso tudo é da imprensa, é bom lembrar. Porque se não fosse a imprensa, se não fosse a atuação da imprensa, é óbvio que essa informação não chegaria até você. Não é de interesse dos governos sair por aí dizendo que está acontecendo uma doença contagiosa. Muitos governos, ao contrário, fizeram questão de esconder completamente os efeitos que poderiam advir do contágio com o novo coronavírus. Esconderam, inclusive, e alguns governos ainda estão escondendo, os dados reais sobre o problema, com o objetivo de diminuí-lo, de fazê-lo desaparecer rapidamente, de tirar a importância daquilo que é fundamental para o cidadão, que é ter informação, o direito inalienável de cidadania à informação. Afinal de contas, o que realmente está acontecendo? O que está acontecendo na sociedade? O que eu devo fazer para não me contaminar? Se eu me contaminar, o que vai acontecer? O que eu devo fazer se me contaminar? Quais são os serviços de saúde disponíveis? Existem serviços de saúde disponíveis? A preço de hoje, não. Os serviços de saúde estão lotados. E se um carro lotado, uma casa lotada, um banheiro lotado, um ônibus lotado, já incomoda, imagine uma UTI, unidade de terapia intensiva, onde todos os pacientes estão à beira da morte, entre a vida e a morte, mantidos vivos pela tecnologia disponibilizada pela ciência médica, que mantém vivos aqueles que já poderiam ter morrido, não fossem as drogas disponíveis e os equipamentos e os procedimentos médicos disponíveis para aqueles que têm sorte de conseguirem uma vaga. Porque já tem outra fila, uma fila da qual não querem que a imprensa fale. Não queriam que a imprensa dissesse que as pessoas morriam de coronavírus. Minimizaram até enquanto puderam, dizendo que era uma gripezinha, que morria mais gente engasgado do que com coronavírus. Meus amigos,
O alerta foi dado desde o início. O problema é sério e vai demorar da gente se livrar dele. As pessoas não estão tomando as devidas providências, não estão agindo de forma efetiva para que possam não só se proteger, mas proteger a coletividade. Porque se o vírus infecta uma pessoa e uma pessoa adoece, isso é apenas um problema. Mas se várias pessoas adoecem da mesma doença ao mesmo tempo, aí o problema é coletivo. E aí, uma questão importante. Uma doença coletiva requer a participação de todos para ser erradicada. Uma só pessoa não poderá resolver problema nenhum. É necessário que haja uma conscientização coletiva. E para conscientizar várias pessoas, para que todos se engajem em torno de um tema, é fundamental que haja uma liderança. Alguém com autoridade, com credibilidade, que inspire confiança e que diga, olha, este é o problema, dados transparentes que chancelem as medidas desagradáveis, duras, desconfortáveis que precisam ser tomadas. A tecnologia para conter o contágio epidemiológico existe há mais de um século. É uma tecnologia social. É aumentar os cuidados com higiene, confinamento e, por fim, o distanciamento. Sem essas medidas, inclusive com o uso intensivo de máscaras protetoras, o contágio aumenta e ainda pode aumentar muito mais. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes. Só uma parte dos brasileiros se contaminou até agora. Ainda tem muito mais gente para se contaminar. Ainda tem muito mais gente para morrer. É um país de dimensões continentais. Aqui nós estamos nos tornando um celeiro, uma espécie de... Não é bem um celeiro, a palavra não é essa. Nós estamos nos tornando uma espécie de maternidade para o vírus, aonde o vírus está se espalhando e ao mesmo tempo atingindo mutações, está evoluindo. Começou um vírus que atacava e matava principalmente os idosos, aqueles imunossuprimidos. Hoje, jovens de 22 anos, adolescentes, estão morrendo sem vaga na UTI. Porque a mutação do vírus foi entrando dentro da sociedade, se alargando. O vírus está cada vez mais perigoso e a tendência é que piore. Com uma vacinação pífia como essa que temos, é muito provável que antes de atingirmos a vacinação necessária para a imunidade de rebanho, as variantes surgidas do vírus possam suprimir as vacinas. E aí precisaremos de novas vacinas, e não essas mais que já temos. Olha o tamanho do problema que está pela frente. Esse é o Jornal de Campina Grande com as principais notícias do dia.
E no Jornal de Campina Grande de hoje, vamos destacar aqui as manchetes das principais notícias do dia. Começando com as manchetes de capa de hoje da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo destaca: rejeição da gestão Bolsonaro na pandemia tem pior marca. Para 54% dos entrevistados, a atuação do presidente é ruim ou péssima. 43% consideram Bolsonaro o maior culpado pela crise. Colapso na saúde devolve Bolsonaro a sua pior marca. É uma análise dos dados da pesquisa Datafolha. Trazer aqui mais informações sobre a pesquisa Datafolha. A rejeição ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, na gestão da pandemia da Covid-19 disparou ao maior nível desde que a crise sanitária começou há um ano. Segundo o Datafolha, 54% dos brasileiros veem sua atuação como ruim ou péssima. Na semana em que foi apresentado o quarto ministro da Saúde de seu governo. Na pesquisa passada, realizada em 20 e 21 de janeiro, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro na pandemia. Na rodada atual do Datafolha, o índice daqueles que acham sua gestão da crise ótima ou boa passou de 26% para 22%, enquanto quem a vê como regular foi de 25% para 24% e não opinaram 1%. O Instituto ouviu por telefone 2.023 pessoas nos dias 15 e 16 de março. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Consideram o presidente o principal culpado pela fase aguda da pandemia, que já matou mais de 280 mil pessoas no país, e vê um colapso nacional do sistema de saúde devido ao pico de infecções? 43% dos ouvidos. Essa pesquisa, ela mostra uma mudança, uma alteração na aprovação do presidente. Antes, havia uma perspectiva de que inclusive a maioria, dizia que a gestão da pandemia era ótima ou boa. Isso foi se alterando durante o tempo, ficou muito ruim e agora atingiu um recorde, né? O 54% de pessoas, a maioria, que consideram ruim ou péssimo. Ainda tem uma grande parte de pessoas que consideram regular e outras ótimo e bom, mas é cada vez menor o número de pessoas que aprova a gestão do presidente durante a pandemia. E aí, com todo respeito àqueles que pensam contrários, não há de se culpar o presidente por todas as mortes, por todos os contágios, por tudo que há de ruim no mundo. Não é assim. Mas há uma necessidade de responsabilizar os indivíduos, principalmente os líderes, os gestores, pela postura que adotaram, pelo discurso que eventualmente adotaram, pela forma como se dirigiram aos brasileiros e às brasileiras diante de uma situação tão difícil como essa que se apresenta a todos nós. Então, quem disse que não era problema nenhum,
Quem disse que não era nada, quem desconsiderou os dados, o fez por alguns motivos. Eu suponho, aí é apenas um exercício de pensamento, eu suponho que algumas pessoas, alguns gestores, alguns líderes políticos, acostumados a, digamos assim, perceberem o cotidiano sempre a partir de coisas que eles já conhecem, que eles já sabem, então viram esse problema como mais um, sem muita importância, algo que estava sendo sensacionalizado, superdimensionado pela imprensa. E a verdade mesmo, é que os chefes de poderes executivos, os gestores, são pessoas que leem pouco, têm pouco tempo para ler. E alguns, muito sensíveis às críticas, nem leem jornal, revista, acompanhar noticiário no rádio, na televisão, parar para ouvir um especialista explicar algo que eles não sabem ainda o que é. São pouquíssimos, um ou outro. A maioria se informa pelos assessores. Os assessores chegam e dizem: olha, doutor, o que está acontecendo aqui para o senhor saber é isso, isso e isso. Então, é uma tendência que o governante ele se cerque de pessoas que falam o que ele quer ouvir, que reverberam o som do seu discurso, de tal sorte que o indivíduo passa a viver dentro de uma bolha de informação, aonde o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele acha que é real, é tudo o que existe. E repare, quanta coisa errada, quanta decisão errada pode ser tomada por um governante que não tem noção da realidade, que não se informa por si mesmo, que não lê ele mesmo a informação, que não apura ele mesmo o conteúdo, que não tem capacidade de pesquisa por ele mesmo para descobrir as nuances da verdade na era da pós-modernidade e da desinformação. Fica sendo controlado pelos seus assessores. É um pau mandado sem querer, porque pensa que está mandando, mas é, na verdade, controlado pela desinformação que consome todos os dias. E nessa armadilha caíram muitos. Ainda na Folha de São Paulo, nada será resolvido na base do cacete. A afirmação é do novo ministro da Saúde. Quem traz essa informação é a jornalista Mônica Bergamo. Ela diz aqui na sua coluna Painel que o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que deve tomar posse na quinta-feira, portanto amanhã, afirma que pretende chamar secretários estaduais e municipais e articular um movimento de união nacional para superar a situação dramática que o país atravessa por causa da epidemia. Nada será resolvido na base do cacete. Vamos resolver na base do diálogo, disse ele em uma conversa exclusiva com a coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Anunciado como novo comandante da saúde, ele diz que já telefonou para vários secretários estaduais de saúde, entre eles os de São Paulo, da Bahia, o Jean Gorikchen de São Paulo, o Fábio Vilas Boas da Bahia e o do Rio de Janeiro. Conversou também com o governador do Piauí, Wellington Dias, que representa um fórum dos governadores. Queiroga afirma que para que a articulação nacional que planeja dê certo, ele precisa de uma certa trégua. Nós sabemos como estão as relações
Precisamos dar um reset ou reiniciar, é o que diz o novo ministro. Questionado se fazia referência à relação do presidente Jair Bolsonaro com os governadores, ele afirmou, abre aspas, as relações da sociedade como um todo estão tensas pelo momento que atravessamos e as relações governamentais refletem isso, fecha aspas. Essa é a nova postura do novo ministro que ainda não foi nomeado. Parece que tem um problema aí que ele tem que sair da sociedade empresarial da qual participa para poder assumir o ministério. Então isso está sendo acertado provavelmente pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Ainda em destaque na Folha de São Paulo, em sinal de colapso, UTIs de 18 capitais atingem 90% de lotação. Eventos adversos graves representam 0,007% das doses aplicadas no Brasil, no que diz respeito à vacinação. Ou seja, a vacina está se mostrando extremamente segura para o uso pela população. E agora as manchetes de capa dos portais de notícias da Paraíba, começando com o destaque de capa de hoje do Mais PB. O portal Mais PB traz em destaque problemas econômicos. Em crise, empresas de ônibus de João Pessoa têm dificuldades para manter o serviço. Essa é uma dificuldade que está tomando conta não é só do sistema de transporte por ônibus de João Pessoa. Em Campina Grande, de onde eu falo, esse problema no sistema de transporte coletivo por ônibus só se agrava. E as empresas estão com grandes dificuldades de manter o serviço funcionando. Elas são proprietárias, donas, por assim dizer, de uma permissão pública para explorar o serviço de transporte coletivo, mas será que conseguirão manter esse direito de exploração? Porque estão cada vez com menos usuários. As pessoas, inclusive as que podem, estão evitando ao máximo entrar dentro de um ônibus coletivo, porque é quase certo pegar Covid. É muito difícil o distanciamento. O ônibus, todo mundo passa junto um do outro, respira o mesmo ar e o perigo está aí. Muitas pessoas não têm outra opção. A grande maioria dos trabalhadores tem que usar ônibus mesmo, com máscara, sem máscara, lotado, com distanciamento, sem distanciamento. Ou seja, não tem opção. Acorda Brasil, estamos diante da maior tragédia. O desabafo é do secretário de Saúde do estado da Paraíba, Dr. Geraldo Medeiros. Ele diz, abre aspas, estamos diante da maior tragédia sanitária da história do nosso país. A constatação é do secretário de Estado da Saúde, secretário da Paraíba, Geraldo Medeiros. Diante do aumento dos casos de Covid-19 e colapso na rede hospitalar, a Paraíba chegou a estado crítico de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva, conforme estudo da Fiocruz. O secretário criticou as discussões políticas em torno da pandemia. Medeiros citou falha na aquisição precoce de vacinas, além do baixo investimento na atenção primária. Com a chegada de um novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, o Geraldo Medeiros espera contribuição com os entes federados para sair da grave crise. Ele que concedeu entrevista ao portal Mais PB. Ainda destaque de capa do Mais PB,
Polícia da Paraíba investiga a ação de policiais civis de Sergipe no sertão do estado. Fiocruz, ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na Paraíba chega a estado crítico. É um sinal vermelho que está piscando em todo o país. Pesquisa Datafolha, 54% reprovam desempenho de Jair Bolsonaro. Vacina da Covid-19, Paraíba garante 100% das doses para idosos com 75 anos. Nova vítima, ex-secretário da Paraíba, morre por complicações da Covid. Drive-thru, idosos enfrentam filas em postos de vacinação de João Pessoa. Menor custo, Assembleia Legislativa da Paraíba aprova redução de CMS do oxigênio. Hospital confirma Covid em 3,9% dos casos suspeitos. É o que informa o portal Mais PB, em matéria aqui destacando a cidade de Campina Grande. E a informação é o seguinte: o Hospital da Criança e do Adolescente divulgou um balanço do número de atendimentos de casos respiratórios realizado durante os 12 meses de pandemia de Covid-19. Nesse um ano, apenas 3,9% dos pacientes com problemas respiratórios apresentaram diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Esses foram os destaques de capa de hoje do portal Mais PB. No Jornal da Paraíba, vacinação começa para idosos com 70 anos ou mais em João Pessoa. Governo da Paraíba tenta contrair empréstimo de 300 milhões para manter equilíbrio fiscal. Após se recuperar da Covid-19, homem pede companheira em casamento durante alta médica. E ainda no Jornal da Paraíba, pastor Salatiel Silvestre morre de Covid-19 em Campina Grande. Os fiéis de luto aí pelo falecimento do pastor Salatiel Silvestre. Ex-secretário de Agricultura Felipe Adelino morre após complicações da Covid-19. Elenco do 13 não treina e pede reunião com diretoria. Salários estão atrasados. Após nota da Prefeitura de João Pessoa, fornecedores de oxigênio diz que contratos estão sendo cumpridos. Esses os destaques de capa de hoje do Jornal da Paraíba. Portal Correio destaca em manchete: João Pessoa vacina idosos com 70 anos ou mais nesta quarta-feira. Os locais de vacinação disponíveis estão listados no Portal Correio. Casal é detido com objetos roubados de joalheria após perseguição. O FPB inscreve em 14 cursos e minicursos online. Projeto planeja avaliar qualidade de vida de cuidadores de idosos. Polícia Civil orienta como reconhecer dinheiro falso. Paraíba recebe novas doses e amplia cobertura vacinal contra a Covid-19. Senado aprova medidas para evitar vacinação falsa. Estudo identifica 2 prováveis novas variantes do coronavírus na Paraíba. Segundo o pesquisador, variantes apresentam mutação que torna o vírus mais resistentes às reações do sistema imunológico humano. Paraíba supera a marca de 5.000 mortes por coronavírus, confirma Secretaria de Saúde. Paraíba contabilizou nas últimas 24 horas mais 804 casos confirmados de Covid-19, totalizando 240.398. Número de mortes salta de 4.992 para 5.036. Como previsto, dissemos aqui nesse podcast que isso ia acontecer e materializou-se deterministicamente por cálculo matemático.
É fácil fazer a conta. E se você parar para pensar, não tem muito o que se fazer nesse momento. Conheça novos testes para Covid e pós-vacina já disponíveis na Paraíba. Esses os principais destaques de capa de hoje do portal Correio. Vamos agora às manchetes do portal WS.com. O portal WS.com de João Pessoa destaca em sua principal manchete de capa: empresário paraibano é morto em suposta operação da polícia de Sergipe após ser confundido com assaltante de banco. Que azar desse rapaz, hein? E que erro grave cometido pela polícia. É óbvio que é preciso que haja uma investigação para determinar as circunstâncias reais. A priori, o que a gente se espanta é com a notícia e a manchete, né? Não sabemos ainda os detalhes do que realmente aconteceu. Muito bem. E no WS.com ainda, Paraíba recebe 91.800 doses da vacina contra a Covid-19 e ampliará o público que está recebendo a vacina. Datafolha, ainda sobre a rejeição de Bolsonaro. Fiocruz, Paraíba passa da zona intermediária para a zona crítica na pandemia de Covid. Vacinação de idosos acima de 70 anos é retomada em João Pessoa nesta quarta-feira. Polícia intercepta a fuga de casal suspeito de assaltar joalheria na cidade de Sapé. E Paraíba perdeu 174 postos de trabalho no mês de janeiro, segundo informações do CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, que é mantido pelo Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, né? E agora, G1 Paraíba. No G1, relembre histórias de alguns dos mais de 5.000 mortos pela Covid na Paraíba. Chegamos à marca de 5.000. Pai que criou 3 filhos sozinho morre de Covid-19. Assistente social Cida Sarinho morre aos 58 anos. Mulher incrível. O José Carlos da Silva Júnior morre aos 94 anos. Aqui o G1 Paraíba relembra os milhares de mortos na Paraíba pela Covid. Pastor Salatiel Silvestre morre aos 71 anos, vítima de Covid em Campina. Mulher de 45 anos que aguardava leito de UTI morre na UPA de João Pessoa. Essas notícias de pessoas que morreram antes de receberem atendimento médico, porque estavam esperando uma vaga na UTI e não conseguiram, são as piores doenças, as piores notícias possíveis a serem dadas, porque é um jeito terrível de morrer sem atendimento nenhum, agonizando, sem poder respirar, lentamente perdendo a consciência em meio à dor e o sofrimento, sem o direito inalienável de cidadania, de receber o atendimento médico na hora da morte, nem que fosse para aliviar o sofrimento. Essa é a situação que muitos brasileiros estão passando agora. Fornecedora de oxigênio diz que contratos com a Prefeitura de João Pessoa estão sendo cumpridos. Há uma possibilidade real de que falte oxigênio em algumas cidades, em alguns hospitais, pelo Brasil afora, assim como aconteceu em Manaus. Porque não há escala
de produção e de disponibilização e de transporte logístico possível que dê conta da necessidade imposta aos hospitais por essa doença. Uma doença que põe à prova tudo o que nós sabemos sobre medicina. Homem recebe alta de hospital após se recuperar da Covid-19 e faz pedido de casamento. Para ajudar o paciente, a equipe de profissionais andou o corredor com placas que juntas faziam a pergunta: quer casar comigo? Eu tenho impressão, isso aconteceu no sertão da Paraíba. E é uma grande demonstração de amor, né? O sujeito sair de uma situação de quase morte e decidir-se pelo casamento. Uma nova vida, o início de uma nova vida. Destaque de capa agora do Paraíba Online. Novo ministro da Saúde defende ciência e uso de máscara como prevenção e combate à doença. É uma manchete estranha, não é? Porque não era nem para ser dada. Não parece que nós estamos vivendo numa distopia, num mundo paralelo? Novo ministro da Saúde defende ciência e uso de máscara. Essa manchete é reveladora para dizer, e os outros não defendiam? E o que é que um ministro da Saúde vai defender se não for ciência médica? O curandeirismo? A adivinhação? Artes místicas e mágicas? Em a parte, deputado avisa que vai disputar o Senado, desabafo do secretário médico. Esses são destaques de capa do Paraíba Online. Ex-secretário estadual morre de complicações de Covid-19. Diretora de hospital nega crescimento de casos de Covid em crianças de Campina Grande. Vídeo. Motoristas por aplicativo realizam protesto no centro de Campina Grande. Esses os destaques do Paraíba Online. No Paraíba Rádio Blog, o destaque é que o Tribunal de Contas do Estado aprova as contas dos vereadores de Cuité e Alagoinha e reprova o Instituto de Previdência. Médica desconstrói fake news sobre casos de Covid em crianças em Campina Grande. Julian diz que não reconhecer que a Covid está fora de controle no país é crueldade com insanidade. Para algumas pessoas, para alguns líderes políticos, não tem nada fora de controle. Está tudo sob controle. Está tudo como deveria estar. Um exemplo é o ministro da Saúde, recentemente demitido por competência extrema. O primeiro executivo que eu vejo dizer que foi demitido por competência. É isso mesmo. O ministro disse que o seu sucessor vai dar continuidade ao trabalho que ele vem desenvolvendo. Continuidade. O sujeito está sendo demitido e o trabalho que ele vem desenvolvendo vai ter continuidade. Durante o trabalho de Pazuello, morreram mais de 200 mil pessoas em todo o país. E dar continuidade a esse trabalho é fazer com que morra mais de 200 mil, né? Ou superar, fazer com que morra 300, 400 mil. Será que é esse o objetivo do novo ministro da Saúde? Eu acho que não, né? O Pazuello vai virar uma figura, já virou, né? Uma figura, assim, primeiro caricata, né? Parece o Sargento Tainha. O Sargento Tainha é
uma figura de desenho animado, né? De um desenho antigo chamado Recruta Zero. O Sargento Tainha, um gordão, que vivia atanazando a vida do Recruta Zero no desenho. E ele parece essa figura, sabe, caricata, de um indivíduo que não tem muita noção do que está acontecendo ao redor dele. Que não tem noção de que o que ele fez durante a pandemia foi algo reprovado até pelo chefe dele. Alguém que não tem uma aprovação tão grande assim. No blog do Max Silva, manchete em destaque: pergaminho bíblico é descoberto. As montanhas estremecem por causa dele. É a manchete do blog do Max Silva. Que manchete estranha. Diretor do Trauma de Campina Grande revela aumento de 300% em acidentados de bicicleta. Nova remessa. Veja quantas doses da vacina Covid cada município vai receber. Esses são os destaques de capa do blog do Max Silva. No blog do Márcio Rangel, eventos adversos graves representam uma pequena parcela das vacinas aplicadas no Brasil. A Anvisa recomenda a continuidade do uso da vacina Covishield da Oxford. Grupo que roubava idosos é detido na região de Esperança. Esses os destaques de capa do blog do Márcio Rangel. No blog Realidade PB, o destaque é: já ouvimos a advertência de racionamento, diz secretário de João Pessoa, sobre alerta de empresas fornecedoras de oxigênio. Rejeição de Bolsonaro bate recorde na gestão da pandemia, diz Datafolha. Novo ministro da Saúde descarta lockdown como política contra a Covid-19. Descartar a primeira e mais efetiva medida contra a pandemia é algo... É pouco inteligente dizer esse tipo de coisa, né? Como é interessante a falta de expertise dessas pessoas que são pegas assim pelo cangote e colocadas em cargos muito importantes em momentos críticos. O sujeito era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, médico, tal, estava ali na dele. Aí de repente pegam ele e dizem: agora você vai ser ministro da Saúde e tá aqui o problema para você resolver. No primeiro dia ele desce do carro, tem 200, 300 repórteres na frente dele, cada um perguntando uma coisa diferente, e ele não sabe nem colocar a máscara na boca para conseguir falar. Esse foi o primeiro dia de desespero e de declarações que foram minuciosamente destacadas pela mídia, do novo anunciado, ainda não empossado, ministro da Saúde, o Dr. Marcelo, que terá aí uma grande dificuldade pela frente. Torço para que ele consiga, pelo menos, melhorar um pouquinho as coisas. No Fonte 83, o destaque é para manchete dando conta que João lança chamada pública para o Estado contraria empréstimo de 300 milhões. No Hora Agora, Câmara dos Deputados aprova projeto do novo marco regulatório do gás. Esses foram as principais manchetes do dia que você acompanhou aqui no Jornal de Campina Grande. Obrigado pela audiência. Deixe aí o seu comentário, faça a sua análise, mande por e-mail para você, para mim, as suas impressões, arquimedesonofre@gmail.com. Eu conto com vocês amanhã para mais um programa Jornal de Campina Grande. Até lá! O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.